quero que você abra as Escrituras, por gentileza. Judas, versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. No versículo 3 dessa mesma epístola, dessa mesma carta, Judas diz que ele queria escrever para os nossos irmãos acerca da comum salvação. Mas ele olhando, pensando, verificando o que a igreja estava passando, ele disse que teve por necessidade. Não era meramente conveniente ele escrever isso. Não era por outra coisa, ele olhando para os destinatários da sua carta, olhando para o mundo que a igreja estava presente, pela situação que a igreja estava passando, ele disse: eu tenho por necessidade escrever para vocês, exortar vocês, para que batalhem, lutem, se esforcem, guerreiem, militem pela fé que um dia foi dado a todos os santos. Igreja, e nós crentes devemos de defender, devemos de propagar a fé, devemos de defender a nossa fé, devemos de propagar a nossa fé, isto é, anunciar Jesus, anunciar as boas novas. E se não bastasse, devemos de resistir os falsos ensinos, resistir os falsos mestres, resistir os homens, que já não bastam as pessoas lá de fora, lutarem contra a igreja. Muitas vezes dentro da igreja de Cristo se levantam homens e mulheres com falsos ensinamentos, com doutrinas erradas, com heresias no meio do povo. E nós, que fizemos parte da mesma igreja a qual Judas escrevia, e que ressoa para nós nessa noite, que em pleno século XXI, eu e você, meu amado irmão, a comum salvação que nós compartilhamos é uma bênção, é uma maravilha, é algo bom demais, a salvação que nós compartilhamos. Mas se nós não batalharmos pela fé que um dia nos foi dada, pode ser que daqui mais um tempo eu não compartilhe com vocês mais a mesma fé, porque eu não vou batalhar, quem sabe, pela fé. Quem sabe você não estará mais junto da igreja de Cristo, porque quem sabe você não batalhou pela fé. Era exatamente isso que Judas estava dizendo. Meus irmãos, eu quero que vocês batalhem pela fé que um dia foi entregue a vocês, porque se vocês não batalhar, não lutar, não defender, não propagar, não resistir os falsos ensinos, vocês vão naufragar nessa fé que um dia foi dada a vocês. E aqui nesses 2 versículos que nós lemos, ele mostra 4 maneiras de nós revestirmos, edificar as nossas vidas. O que é uma edificação sem usar aqui o original grego? O que é edificar? Eu vou edificar uma casa, eu vou crescer, eu vou edificar uma construção, eu vou levantar,
eu vou erguer, eu vou construir. Quando o texto fala em edificação, quer dizer que eu não vou ficar parado, eu não vou ficar na mesma, eu vou edificar, eu vou crescer, irmãos. E é exatamente isso que ele diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Os irmãos sabem que no velho e bom português a palavra mas, ele está dizendo mas, é uma negação da oração anterior, e a oração anterior está no versículo 19. Esses são os que causam divisões, sensuais e que não têm um espírito. Ele está falando dos falsos mestres no versículo 19, no versículo 18 e anteriores. Esses causam divisões na igreja, são pessoas sensuais, são pessoas que não têm um espírito. Mas vocês não devem de ser assim, vocês devem de edificar a vós mesmos na vossa santíssima fé. Meus irmãos, fé, a gente sabe que não é só no sentido de que eu creio em Deus, dizer eu creio em Deus, não é só isso. Fé é algo mais profundo, fé é algo mais palpável também. Batalhar pela fé, edificar a fé, irmãos, também é o que? Guardar as Escrituras Sagradas, crescer no conhecimento da palavra, edificarmos as nossas vidas nas Escrituras, edificarmos as nossas vidas nos ensinos das Escrituras. Ora, o próprio Judas está dizendo no versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas. Palavras aqui, ensinamentos, doutrinas. Vocês devem de lembrar das palavras dos apóstolos, dos ensinamentos. E aqui está a nossa fé, irmãos, nos ensinamentos dos apóstolos. Eu devo de edificar a minha vida, nós devemos de edificar, e ele diz: a vossa santíssima fé. Fé é crer nas Escrituras, fé é crer na verdade da palavra, na verdade da pessoa de Jesus. Porque no versículo 4 ele diz que introduziram alguns no meio de vocês, ele está dizendo que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E ele está dizendo: vocês devem de edificar a vossa santíssima fé, crescer, edificar, crescer, construir, amados, a nossa fé na verdade da palavra, na verdade da pessoa de Jesus, na verdade ditas e proferidas pelos apóstolos. Nós não podemos estar ouvidos a fábulas. E eu edifico a minha vida, eu edifico a minha fé, a minha crença, quando eu alicercio o meu coração e a minha mente na palavra de Deus, no que me diz as Escrituras, o que me diz a palavra, o que me diz o texto bíblico, o que me diz Jesus. Porque, irmãos, ele dá 3 exemplos a partir do versículo 7,
perdão, a partir do versículo 5, ele fala do povo que saiu do Egito, mas muitos abandonaram a fé. Ele fala dos anjos que não guardaram o seu principado, versículo 6, e por não guardar o seu principado deram ouvido a Satanás e foram então jogados ou reservados à escuridão e prisões eternas. E ele fala de Sodoma e Gomorra também, das cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Ele usa 3 exemplos, pessoas que não se edificaram na palavra, pessoas que não edificaram a sua vida no que diz Deus, no que ensina a palavra de Deus, mas antes se corromperam, deixaram o seu estado de pessoas com Deus, no caso do povo lá que deixou o Egito e pereceram no deserto, os anjos que deixaram o seu principado. Irmãos, é necessário nos dias de hoje, e infelizmente a gente vê muitos irmãos dentro da nossa congregação confessando a fé, mas uma fé de boca para fora, não uma fé interior, não uma fé numa crença enraizada nas palavras, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E para nós batalharmos pela nossa fé, para nós nos revestir e resistir os falsos ensinos, precisamos estar enraizado a nossa fé. Aqui eu não abro mão na verdade das Escrituras, na verdade propagada por Jesus, na verdade propagada pelos apóstolos, na verdade propagada de todos sempre. Só nós crescendo, edificando as nossas vidas, a nossa fé, nisto que nós vamos resistir os falsos ensinos, resistir os falsos mestres. E segue dizendo, orando no Espírito. O segundo alicerce, a segunda maneira de nós resistirmos os falsos mestres, os falsos ensinos, a única maneira de nós defender e propagar a nossa fé também é esse ponto, orando em espírito. Aonde o primeiro ponto nós edificamos a nossa fé na palavra, e esse edificar é tanto na questão interior como na questão intelectual, no sentido de eu ter conhecimento que a verdade da palavra é real, que Jesus é real, porque a Bíblia me ensina. Agora Judas diz, orando em espírito, ou melhor, na minha versão, nessa versão, orando no Espírito Santo. Amados, aqui Judas não dá muito, não nos dá muito conteúdo para nós entendermos o que ele queria dizer orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Não nos deixa muito, não tem material para a gente aqui dialogar, mas a gente tem uma ideia que esta oração é aquela oração onde a gente se entrega, confia inteiramente neste Deus, né? Ou na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, a qual foi enviado para nós no dia do Pentecostes. Não é simplesmente, quem sabe, uma oração intercessória, quem sabe, não é simplesmente uma oração pedindo algo para Deus, mas eu acredito, eu acredito que nós podemos tomar esta palavra
de Judas orando no Espírito Santo não está tão assim no sentido de orar por outras pessoas ou orar pedindo alguma coisa a Deus no sentido material, mas no sentido de alicerciar a nossa fé, no sentido de nós buscarmos graça de Deus, nos fortalecermos, nos edificarmos, sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque de nós mesmos, irmãos, muitas vezes não temos forças para obedecer. Nós mesmos, muitas vezes, não temos aquela garra em obedecer, em orar, em buscar. Mas, com o Espírito Santo, cheios da graça de Deus, do Espírito Santo, nós podemos nos alicerciar e ter o Espírito Santo para nos inspirar, para nos orientar, para nos sustentar neste mundo terrível. Em contraste com o versículo 19 que diz que esses causam divisões e não têm o Espírito, nós, a igreja, oramos no Espírito Santo. Olha o contraste daquelas pessoas que não edificam a sua fé. Olha o contraste que Judas faz com aquelas pessoas que não têm conhecimento, ou se têm conhecimento, abandonaram a fé, como os judeus que deixaram o Egito, que viram todos os milagres, viram Deus fazer grandes coisas no deserto, mas mesmo assim pereceram no deserto. Os anjos dos altos céus que adoravam a Deus, deixaram o seu principado, seu estado santo e abandonaram também. Não têm o Espírito. Mas Judas diz: vocês que devem de batalhar pela fé que um dia foi dada a vocês, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que orar a Deus no Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é o agente especial de cada cristão. É o agente que nos acompanha. Jesus dizendo à mulher samaritana: rios de água viva correrão do ventre de vocês, isto é, do interior de vocês. E João diz logo abaixo, olha, referia-se ao Espírito Santo. E aqui Judas diz: a oração de vocês tem que ser no Espírito Santo. Tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar orientando vocês. O Espírito Santo tem que estar sustentando vocês. O Espírito Santo é o ajudador de vocês. Outro ponto, ele diz: conservai-vos vós mesmos na caridade de Deus. Terceiro ponto, irmãos, é nós permanecemos na esfera do amor de Deus. É permanecermos dentro desse grande amor de Deus por cada um de nós. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer e salvar todo aquele que nele crê. Uma maneira de nós edificarmos as nossas vidas, uma maneira de nós resistirmos os falsos ensinos, é nós permanecermos na esfera do amor de Deus, sabendo que Ele nos ama. Quantos de nós, quem sabe, já ouviu falar de pessoas que abandonaram a fé com esse discurso: Deus não me ama mais, eu passei por tal problema, eu perdi isto e aquilo, enfim, há uma lista muito grande. A pessoa diz: eu não resisti, acho que Deus não me ama, e Deus isso, e Deus aquilo. Neste mundo estamos sujeitos a tudo: a morte, a doença,
há abandono, há desprezo. Por acaso, lembramos, irmãos, por acaso nós, discípulos, servos de Jesus, somos maiores que o Mestre? Não. E Jesus disse: como perseguiram a mim, perseguirão também vocês, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Então, como nós podemos resistir, irmãos? Ou como nós podemos nos revestir de nós não abandonarmos a fé, como fez essas pessoas do exemplo do capítulo, no versículo 5, 6 e 7. É nós estarmos dentro da esfera do amor de Deus. É nós nos conservar a nós mesmos dentro do amor de Deus. O que vier nos acontecer, o que vier acontecer com a nossa família, não importa. Deus me ama, porque Jesus morreu por mim. E é interessante que no versículo, ou melhor, todos eles falam no sentido de que nós devemos de buscar. Não isenta o homem nem a mulher de buscar. Versículo 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos, eu tenho que me edificar a minha santíssima fé. Versículo 21, depois orando no Espírito. Quem ora? Nós oramos no Espírito, é nós que devemos de orar no Espírito. Versículo 21, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Veja que aqui é nós, homens, mulheres, discípulos, que fizemos a ação, Miriam. É nós que fizemos a ação. Então nós não podemos botar a culpa em A, em B, em C. Eu estou assim porque o pastor não cuida de mim. Eu estou assim porque o fulano isso. Eu estou assim porque o ciclano. Eu estou assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Não, Judas está dizendo: meu irmão, te edifica a tua santíssima fé. Irmão, ora no Espírito Santo. Irmão, permanece, te reveste, te conserva no amor do Pai, no amor de Deus. Somos agentes ativos nesse ponto. Somos agentes ativos no ponto e no modo de viver. Vou repetir. Somos agentes ativos no modo de viver cristão sobre essa terra. Se não fosse assim, Judas não ia escrever dizendo: irmãos, tive por necessidade escrever-vos e exortar vocês a batalhar pela fé. O que é isso se não é eu ser ativo, irmão? Não, eu vou edificar a minha vida, a minha santíssima fé. Eu vou orar no Espírito. Eu vou procurar me manter no amor de Deus. Fazendo essas três coisas, Judas completa o que todos nós almejamos um dia, ou pelo menos deveria de ser: a salvação eterna, irmãos. E Miriam, quanto à salvação eterna, aí é dom, é graça, é misericórdia de Deus. Aí, quanto à salvação no sentido da salvação em si, aí é Deus para conosco. Aí ele diz: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para a vida eterna. É muito interessante Judas falando essas palavras, porque cai por terra aquela ideia de que eu creio em Jesus, eu sou salvo, eu posso levar a vida de qualquer maneira. Não, o Senhor me entende, me visto de qualquer maneira, falo de qualquer maneira, procedo de qualquer maneira,
trapaço de qualquer maneira, minto de qualquer maneira, trai a mulher, trai isso, faz aquele outro, faça aquilo, sou rebelde, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro, vivo uma vida totalmente distante daquilo que deveria de ser vivido. Mas Deus me ama e afinal a fé é o que importa, não é o que Judas está dizendo. Judas faz três pontos: eu edificar a minha vida, ou edificar a minha santíssima fé, eu estar orando no Espírito, e eu me conservar no amor de Deus, aí então eu espero a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Estão me entendendo, irmãos? Ou estão entendendo a palavra? Então não vamos entrar neste barco de que eu posso levar a vida de qualquer ordem, de que eu posso levar a vida de qualquer maneira, como fizeram, eu repito, o exemplo do versículo 4, 5, 6 e 7, homens que negavam a Jesus Cristo, os israelitas que saíram do Egito, certo? Estavam bambambam, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor está nos dando maná, o Senhor nos dá água, o Senhor nos protege durante o dia, o Senhor nos protege durante a noite, nós somos o povo escolhido, o Senhor nos deu um tabernáculo para adoração, mas a Bíblia diz que eles eram rebeldes, e Deus promete que aqueles que eram rebeldes não entrariam na terra prometida. Então, queridos, não é só estar dentro da igreja, não é só ser batizado, não é só participar do culto, não é só participar da ceia, é necessário edificarmos a nossa santíssima fé, é necessário nós estar orando, banhados pelo Espírito Santo, é necessário nós nos manter na esfera do amor de Deus. E daí nós ficamos esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levará para a vida eterna. Nós teremos grandes surpresas no grande dia e na volta do Senhor. Grandes surpresas. A exemplo disso, aquele fariseu e aquele publicano que subiram ao templo para orar. À vista de muitos, o fariseu era o justificado. Aos olhos dos discípulos eram isso. Aos olhos de Jesus, ele diz que o publicano foi o justificado. Jesus não estava negando as boas obras do fariseu. Jesus não estava exaltando a vida pecaminosa do publicano. Nós devemos ter cuidado para interpretar aquele texto. O que Jesus estava dizendo, que nós não devemos levar uma vida exaltada, nós não devemos de fazer as coisas e jogar no rosto das pessoas, e até mesmo no rosto, na presença de Deus, como tentando nos justificar através das nossas obras. Não é tentar justificar as nossas obras, mas antes, irmãos amados, edificar as nossas vidas na verdade das Escrituras, não tendo no nosso coração a soberba de ser melhor do que outros, não ter a soberba no nosso coração de se achar superior a outras pessoas. Mas isto, em hipótese alguma, nos isenta de nos edificarmos. Em hipótese alguma, nos isenta de nós buscarmos, nos aproximarmos de Deus através da oração no Espírito Santo. Até porque não vamos meditar, mas olha o que diz o versículo 22: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo.
tende deles misericórdia com temor. Quando eu me edifico, quando eu estou na presença de Deus, nesses 4 pontos que nós vimos aqui, eu já não me acho eu que sou bom, eu não quero só para mim, mas Judas diz: quando vocês estiverem edificados, vocês devem ter de piedade das outras pessoas, vocês devem de fazer o quê? Ter piedade daqueles que são duvidosos, vocês devem fazer o quê? Salvar alguns, rebatando-os do fogo, tendo misericórdia deles, não fazer igual o fariseu: eu não sou igual esse publicano, porque eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Veja a diferença. Nós, ao contrário, que estamos edificando as nossas vidas, que estamos orando, estamos nos conservando no amor de Deus, quando nós olhamos os nossos irmãos fracos, vamos dizer assim, ou eu, ou você, não deu de fazer com o fariseu, me exaltar, mas antes ter piedade, que eles são duvidosos, ou seja, não têm fé, são dúbios da fé. Nós devemos de salvar eles, como alguém que resgata do fogo, ter misericórdia com temor dessas pessoas. Então, nós fazendo isso, igreja, eu só não me conservo na presença de Deus e edifico a minha vida, como também faço o quê? Propago a fé em Jesus Cristo para esses meus irmãos que estão ao meu redor e que por um motivo ou outro estão dúbios na fé, estão abandonando a fé. Veja que somente essa pessoa que está alicerciada na verdade das Escrituras, firmes na oração e dentro da esfera do amor de Deus, tem esse sentimento de batalhar pelos nossos irmãos mais fracos, não jogando no rosto os seus pecados, não querendo humilhar e ser superior à pessoa, mas muito pelo contrário, irmãos. Quando nós nos encontrarmos com pessoas assim, e quem sabe no dia de amanhã pode ser algum de nós, porque aquele que está em pé cuide para que não caia, que as pessoas possam olhar para nós com um olhar de misericórdia e dizer: Carlos, um dia tu foi assim, assim assado, te vejo hoje nessa situação, mas Deus te ama, volta, te ergue novamente, alicerceia a tua fé, te edifica a tua fé, vai orar, amém, amados? Porque os dias são difíceis, irmãos, é muito complicado o tempo em que nós estamos vivendo, e somente cristãos decididos, somente irmãos cristãos alertas, prontos para batalhar pela fé, porque querem a todo pano diminuir a nossa fé. Agora eu acredito que os irmãos viram na França a festa do povo, na praça lá, um negócio assim de muitas e muitas pessoas, uma festa, um auê assim, porque foi incluso na Constituição da França o direito ao aborto. Uma festa que parecia que, sei lá, como nós brasileiros que gostamos de futebol, parecia que a França tinha ganhado a Copa do Mundo. Não, a alegria estava porque foi incluso na Constituição da França o direito legal do aborto. E nós sabemos que o Brasil caminha para isso, nós sabemos que o mundo caminha para isso, e aqui, irmãos, eu não estou apontando esse ou aquele político, nada disso, porque isso vai além da política, é batalha espiritual. Estou falando de politiquinha, irmão, isso é muito além de meramente política, isso é batalha espiritual, isso é Satanás tentando se infiltrar no meio da igreja, porque isso que hoje estão liberando, daqui, se Jesus não voltar, não, daqui 50, 100 anos, talvez nem isso. Então, amados, nós temos que edificar
as nossas vidas, batalhar pela fé. Batalha pela fé. Fé aqui também é verdade, batalhar pela verdade. Verdade minha e tua? Não, verdade da palavra. Verdade do bom senso. Verdade das escrituras, verdade o amor, a bondade, a benignidade e assim por diante. Vamos nos pôr em pé para nós orarmos, igreja. Os irmãos entenderam, todos entenderam a palavra nessa noite, então vamos edificar as nossas vidas, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Gente, o diabo não brinca. Nós às vezes brincamos. O diabo, a palavra de Deus diz, o nosso adversário anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu gosto às vezes de ver uns vídeos, né, lá da África. Amados, de 100, uma vez a presa escapa. O leão sempre vence. O leão, o leopardo, enfim, sempre força de expressão, mas quase sempre é batata. De vez em quando a presa consegue fugir, às vezes por um milagre, como diz, né? A Bíblia diz que o nosso adversário é bem assim. Quando eu menos espero, e ele está à espreita, né? A leoa então é terrível. Ela fica ali paradinha, nem respira. Acho que ela tranca a respiração, e o bichinho lá, o cervo nem está aí. Quando ele pisca os olhos, irmão, depois que aquele bicho embala, aí já era, meu irmão. Aí é dobrar o joelho e orar, porque senão não. E a Bíblia diz que Satanás é exatamente assim, ao derredor, só na espreita. Quando o Benício dá uma falhada, ele vem, meu filho, vem. Talvez não nos consiga nos derrubar de uma vez só, mas já nos fraqueja. E daí eu já fico meio mão, na próxima eu fico mais fraco. Então vamos edificar as nossas vidas. Amém, igreja? Porque tem irmãos nossos aqui dentro que precisa de nós. Mas Jesus salva eles. Jesus salva, mas sabe quem Jesus vai usar para salvar eles? Nós. Senão não precisava de missionário. Senão não precisava. Não precisava de Jesus. Disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então não precisa. Não, é nós, é eu e você, acabou, ponto final, irmão. É nós que precisamos ajudar os nossos irmãos mais fracos na fé, debilitados. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento diante da Tua amável e santa presença, nós nos colocamos, Senhor, pedimos misericórdia e graça do Senhor. Nós ouvimos a Tua bendita palavra e queremos Senhor, edificarmos a nossa santíssima fé na verdade da Tua palavra. Como disse o próprio Judas, escutai ou lembrai-vos das palavras ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo, lembrai-vos dos ensinamentos dos apóstolos, lembrai-vos do que eles ensinaram, e guardem, edifiquem a vossa fé. Portanto, Pai, também nós devemos orar no Espírito Santo. A oração sem a graça do Espírito não é oração, é palavras avulsas e jogadas ao vento. Mas que o Teu Espírito Santo, nesta noite, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, ele vem interceder por nós, porque nós mesmos muitas vezes não temos palavras, muitas vezes não sabemos nem sequer orar, mas que o Espírito Santo venha levar diante de Deus as nossas orações, as nossas petições diante do Pai. Aleluia, louvado seja o Teu nome. E dentro desse mesmo pensamento, que cada um de nós, Senhor, diante das dificuldades do mundo, diante das enfermidades, diante das lutas, diante do desespero, diante Senhor, da luta, Senhor, interior ou exterior, nós possamos nos manter dentro da esfera do amor de Deus, sabendo que podemos passar o que for, Deus continua nos amando,
Deus não nos abandona, Deus nos ama e Ele está conosco. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Pai, diante de tudo isso, o que nos espera Pai amado, ficarmos confiantes nas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna com Deus Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome. Abençoa cada irmão, a cada irmã nesta noite, cada obreiro, cada obreira, cada filho, cada servo, cada escravo que aqui está nesta noite, cada discípulo de Jesus. Abençoa as nossas vidas, que nos dias que vão agora para adiante, Pai, que esta palavra possa estar viva nos nossos corações, batalhando pela fé que um dia foi dada aos santos. Pai querido, que nós vamos batalhar, que nós vamos batalhar pela verdade da palavra, que nós vamos batalhar por Jesus Cristo, crendo nele que Ele é o Salvador, batalhar pela verdade das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele tem por nós. Abençoa, Senhor, oramos mais uma vez pela nossa irmã Mareci, Senhor amado, que está um tanto emotiva, abalada porque perdeu o seu irmão, Pai. Pai, tenha misericórdia dela, bem como de todos os familiares. Tenha compaixão, Senhor amado. Fortaleça, abençoa, console, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos que não vieram à igreja nessa noite, por aqueles irmãos que estão fracos na fé, aqueles irmãos que estão pensando em abandonar e largar, aleluia, a fé em Jesus Cristo. Tenha piedade, tenha misericórdia, fortaleça, abençoa para a glória do teu próprio nome, Deus Pai, em nome de Jesus. E se há entre nós, Senhor amado, alguém fraco, alguém triste, alguém pronto a largar a fé, ou Senhor, não largar, Senhor amado, por completo, mas está abatido, que o Senhor venha nesta noite fortalecer, abençoar, edificar, e que esta pessoa, e que nós, de uma forma geral, viemos ver em nós a necessidade de batalhar pela fé, de lutar contra o pecado, de lutar contra nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Senhor, lutar contra o mundo, lutar, Senhor amado, contra a prostituição, lutar contra a mentira, lutar contra a inveja, lutar contra, Senhor amado, as intrigas no meio da igreja, lutar contra a fofoca, lutar contra, Senhor amado, a desunião. Deus, ajuda cada um de nós a lutarmos contra tudo isso. Senhor amado, lutarmos contra as obras da carne, como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, e que viemos ter o fruto do Espírito na nossa vida, o fruto do Espírito. Senhor, que nós possamos ser reconhecidos como cristãos autênticos e verdadeiros, Senhor amado, e que diante de tudo isso, Senhor amado, que nós não viemos ter a glória para nós, mas antes entregar a Ti toda a honra e toda a glória, porque a Ti, só a Ti pertence o louvor, a glória. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém e amém, igreja.